Olá, no programa de hoje, a violência masculina na rotina das brasileiras. Os dados de um recente relatório que aponta aumento de casos de estupro, assédio sexual e feminicídios em diversos estados do país. As ações institucionais e propostas legislativas de enfrentamento e os desafios para a conscientização e a transformação da sociedade. Eu converso com a antropóloga, doutora pela Universidade de São Paulo e professora da Universidade Federal do Amazonas, Flávia Mello. Bem-vinda, Flávia. Prazer recebê-la no Mundo Político. O prazer é todo meu, Marcos. Uma saudação a todos vocês que nos acompanham. Flávia, foi lançado no último dia 6 de março, pela Rede de Observatórios da Segurança, mais uma edição do boletim Elas Vivem a Urgência da Vida. O que o relatório traz de mais grave sobre a violência contra as mulheres que segue assolando o país, Flávia, né? Dentro aí do contexto de mais um Dia Internacional da Mulher. Infelizmente, nesse contexto, a gente tem motivos a mais para preocupação. O boletim de 2025, que traz os dados do ano de 2025, que foi lançado há pouco, ele anuncia um aumento de 9% de eventos violentos contra mulheres em relação ao ano de 2024, e esse crescimento ele tem relação com dois tipos de violências tremendamente preocupantes. A gente tem um crescimento de feminicídios e um crescimento dos números de violência sexual, especificamente estupro, tendo como principais vítimas em destaque crianças e adolescentes. Essa rotina tem ficado, infelizmente, banalizada, na sua visão? Eu acredito que sim, banalizada, normalizada. Embora nós tenhamos uma rejeição moral a esses episódios, a rejeição que nossa sociedade manifesta em relação a eles não tem sido suficiente para coibi-los, não é? A gente tem ferramentas legais que são cada vez mais punitivas, mas apesar da lei ter se tornado mais severa nos últimos anos, nós temos que uma certa convivência, né? Uma tolerância preocupante, bastante assustadora. E essa tolerância, ela tem a ver, inclusive, com a convivência com essas agressões. No nosso boletim, quem acompanhar o Elas Vivem, da edição 2026, vai poder confirmar que nós estamos mostrando como que essas violências acontecem sobremaneira no espaço doméstico, no espaço íntimo, onde nós acreditaríamos estar um lugar de mais segurança e acolhimento para as mulheres. Pois é, dentro desse ponto que você coloca, né, segundo o boletim, 78,5% das violências contra mulheres foram cometidas por companheiros e ex-companheiros, né? Por que essa violência ainda persiste com tanta força no Brasil, Flávia? Mesmo existindo, né, uma normatização que é considerada avançada, como a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma das leis mais avançadas no mundo e nós a aprovamos nacionalmente no momento em que outros países faziam o mesmo. Então, é um movimento que foi tarde para a vida das mulheres, mas que chegou no momento, né, compatível com a aprovação dessas leis na América Latina e no restante do mundo. Acredito que um dos elementos que pode nos ajudar a pensar sobre isso é o fato de que a gente tem uma hierarquização de crimes que coloca a violência contra mulheres como segunda, terceira ou quarta prioridade nas políticas de segurança pública. E eu não estou com isso dizendo que o combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas, não devam ser prioridades da segurança pública. O que nós temos dito, especialistas no assunto, é que é necessário que o cuidado com a vida das mulheres, que a proteção das mulheres, ocupe um lugar de maior prioridade na gestão das políticas de segurança pública. E que o que tem sido feito, infelizmente, não tem sido suficiente, porque a cada dia os números aumentam, e aumentam dentro e fora de casa, e aumentam da violência física letal, no limite, que é como é o feminicídio, mas aumenta também a violência sexual, que alcança, como eu disse antes, né, principalmente, mas não exclusivamente,
crianças e adolescentes. Você falava, né, em uma resposta anterior sobre uma certa tolerância indevida, né, na sociedade em relação a essas agressões. O que pode estar por trás disso? Nós temos enquadramentos morais que podem incentivar ou ser coniventes com a submissão feminina, a esses pactos que passam pelo controle do corpo. E o nosso repertório de proteção dos corpos das mulheres nem é algo tão que nós possamos dizer avançado, não é? A gente está falando do controle, da gerência, do domínio do mínimo para a manutenção da vida dessas mulheres. Então, ainda nos é muito difícil, embora nós tenhamos avançado muito no Brasil, mas a violência ainda é uma ferramenta muito frequente e, infelizmente, eficaz e utilizada para controlar a forma como nós decidimos com quem, quando e como nos relacionamos, o que define sobre a nossa vida pública, como nos vestimos ou como nos comportamos publicamente, ou mesmo de uma política de incentivo, e aí a gente precisa falar da formação da juventude, da formação de jovens, de adolescentes, através dessas ferramentas do mundo digital, que tem trabalhado cuidadosamente, incentivando a menos-valia, o menosprezo pela condição das mulheres. Então, eu acredito que nós temos aí elementos de várias ordens, não é? A proteção das mulheres não é uma prioridade nas políticas de segurança pública, existe uma tolerância social bastante preocupante e existe hoje ainda um incentivo de plataformas que formam crianças, adolescentes, portanto, futuros homens, para que cultivem esse menosprezo pelas meninas e pelas mulheres. Flávio, eu queria tocar com você em um ponto que me chamou a atenção, né, vendo o trabalho da rede de observatórios, que é vocês utilizarem dados produzidos, né, a partir de um monitoramento diário do que circula nas mídias, né, sobre violência e segurança. Como isso interfere, Flávia, na identificação dos casos, com diferenças que são estabelecidas aí para a tipificação que é feita normalmente pelas polícias? Perfeito. A vantagem da metodologia da rede de observatórios do SESEC é que nós conseguimos captar nesse monitoramento acontecimentos que não necessariamente chegam ao conhecimento da polícia ou que chegam muito tardiamente ao conhecimento da polícia, mas que são necessariamente reportados por esses veículos. Essa é uma primeira vantagem. Isso não significa dizer que os dados estatísticos produzidos pelos próprios órgãos de segurança não sejam dados relevantes. O que eu acredito que diferentes metodologias nos permitem fazer é montar esse mosaico, porque nós temos sempre uma grande margem de subnotificação da violência de gênero no Brasil. Quando nós cruzamos metodologias diferentes, como essa que monitora eventos, acontecimentos reportados, registrados na mídia nacional, de alguns estados que fazem parte da rede de observatórios, a gente consegue capturar um elemento a mais para nos ajudar na montagem desse mosaico, desse painel. Então, nós chamamos de qualificadoras as circunstâncias que caracterizam os crimes. Então, violência sexual ou estupro é um conjunto de qualificadoras, feminicídio, tentativa de feminicídio são outras qualificadoras que fazem parte do nosso repertório. E aí, nem todas as qualificadoras, elas são necessariamente aquilo que está descrito no Código Penal como crime, né? Violência sexual, por exemplo, aparece como uma das modalidades da violência doméstica familiar pela Lei Maria da Penha. Mas no Código Penal nós vamos encontrar estupro e estupro de vulnerável. Então, esses fatos, que são assim definidos no Código Penal, eles estão presentes no relatório e aparecem, por vezes, com essa designação de violência sexual, justamente por conta do que tu provocaste com a tua pergunta, que é super importante. Cada veículo, ele tem um jeito próprio de retratar.
Então, um trabalho que as pesquisadoras e os pesquisadores da rede de observatórios fazem em todo o país é exatamente pactuar um vocabulário comum para que essas diferentes fontes de informação sejam organizadas e tabuladas, como a gente diz em linguagem, né, de pesquisa, para que esses números possam ser convertidos, então, nas imagens e nos textos que vocês vão poder conferir no nosso relatório. Sobre violência sexual, né, que você cita aí na sua resposta. O relatório aponta que 56,5% das vítimas no ano passado eram crianças e adolescentes. O que podemos fazer, Flávia, para fortalecer a proteção dessa faixa etária em específico? A educação e a educação básica, a educação infantil, ela tem um papel muito importante, né? O Brasil começou a desincentivar há cerca de uma década o diálogo sobre esses temas na educação pública. E nós precisamos entender que não falar sobre o assunto, não falar sobre a violência, não falar sobre a violência sexual, não significa impedir o seu acontecimento, a sua ocorrência. Então, é importante que professoras e professores desses níveis de educação, é importante que pais e mães, que conselhos tutelares, é importante que crianças aprendam a ouvir sobre isso, sejam, portanto, ensinadas a ouvir sobre isso, a aprender sobre como os seus corpos devem ser cuidados, protegidos e como esses corpos não podem ser tocados ou acessados por qualquer pessoa. Eu acredito que é importante retomar a abordagem desses temas, com o cuidado que a infância e que a educação na infância exige, mas é preciso criar novas formas e recuperar formas de tratar desse conteúdo quando nós estamos lidando com crianças e com adolescentes. A educação tem um papel indispensável para ensinar essas crianças e adolescentes a como se proteger e também ensinar crianças e adolescentes que o corpo do outro, da outra pessoa, não é um corpo que pode ser ferido, machucado, violado para atender às minhas necessidades, aos meus desejos, às minhas vaidades. Tampouco é um corpo que pode ser machucado quando eu tenho os meus desejos contrariados. Acredito que a educação, em se tratando de infância e adolescência, é um espaço muito importante. E a gente precisa também entender que, se tão costumeiramente o lugar onde essas violências mais acontecem é dentro de casa, a gente precisa pensar no tipo de família que nós estamos construindo, nas famílias que nós estamos elegendo como modelos de família a seguir, o tipo de espaço para o diálogo nas famílias em que essa questão e esse problema ele possa ser enfrentado e resolvido. Tudo isso sem retirar nem um centímetro do papel e do dever da responsabilidade do Estado. A família, a educação, a sociedade de um modo geral, homens e mulheres, nós temos compromisso nisso e esse compromisso ele não substitui, não deve substituir o papel do Estado na proteção dessas crianças, desses adolescentes e na tarefa de educar a juventude para que seja possível uma vida sem violência para as mulheres. Você fala conosco do Amazonas, Flávia, e no norte do país o relatório mostra que só o Pará teve um aumento de 76% nas violências contra mulheres, que é o maior percentual entre os 9 estados avaliados. Quais são as particularidades da região, Flávia, no que diz respeito a esse tipo de violência e como ela se associa a outros crimes? Perfeito. Infelizmente, Pará e Amazonas, nessa ordem, têm um papel de destaque no conjunto, dos dados do relatório. Uma informação importante antes da discussão, antes de eu responder diretamente a sua pergunta, é que Amazonas e Pará começam a ser, há pouquíssimo tempo, monitorados por essas redes de pesquisa nacionais. Então, um primeiro indicador do aumento dessas informações tem a ver justamente com o deslocamento de institutos de centros de pesquisa do sudeste do país que passam a incorporar informações do norte e do nordeste do Brasil.
Isso não explica todo o aumento, mas isso explica por que que neste momento um destaque maior aparece em relação a esses estados. Agora, sobre o aumento e como isso se conecta a outras formas de violência, né? Eu mencionava há pouco sobre o papel do Estado. A gente precisa entender que antes de ser um atributo cultural e regional, e é muito comum quando a gente escuta falar dos dados de violência sexual, muito costumeiramente a gente escuta, não é, análises, comentários que associam isso à cultura amazônica. Uma primeira afirmação que nós, especialistas da região amazônica, fazemos questão de marcar é que a violência sexual não compõe, né, o nosso universo cultural. Então, não há um incentivo, uma aprovação e uma aceitação. Pelo contrário. No entanto, o machismo, ele atravessa a nossa sociedade de norte a sul do país. A prevalência, por exemplo, nessa faixa da infância e da adolescência, ela não é uma característica exclusiva do norte. Ela acompanha os casos que foram monitorados em todas as regiões do país. Mas o que a gente tem em termos de peculiaridades? A gente pode chamar a atenção, por exemplo, ao fato de que a capilaridade estatal na região norte, ela não é ainda aquela desejável. Então, nós não temos todos os equipamentos de proteção, de enfrentamento, de coação distribuídos de forma adequada em todos os cantos da Amazônia, em todos os municípios da Amazônia. Né? Você mencionou os dados do Pará, mas eu posso falar, por exemplo, do estado do Amazonas, em que nós temos 62 municípios e nós não temos, dessa forma, igualmente distribuídos, delegacias de mulheres. Né? A referência de Estado muito mais próxima e acessível às populações dos pequenos municípios amazônicos são centros de referência da assistência social, são conselhos tutelares e são organizações não estatais que atuam na proteção dessas crianças, desses adolescentes e também das mulheres adultas. Então, a capilaridade estatal, a gente sempre ouve falar com muita frequência, né? O norte do país, a Amazônia, né, precisa de uma mais forte presença do Estado. E eu acredito que a gente precisa qualificar isso, Marco. A gente precisa dizer qual é a presença estatal que nós carecemos, porque nós temos estudos que indicam que em algumas regiões do Amazonas, em algumas regiões da região norte, do arco norte da fronteira brasileira, nós temos índices de densidade estatal muito superiores que em algumas regiões do Sudeste. Então, eu acredito que o que nos falta é a capilaridade do Estado garantidor de direitos básicos, não é? De acesso à educação, de acesso ao ensino superior, de acesso a políticas de proteção social, mais além, né, desse básico de benefícios que são extremamente necessários. Eu acredito que esse é um elemento. Um outro elemento é pensar em respostas públicas que sejam adequadas à nossa configuração geográfica. A distância, ela não pode ser o mantra oficial o mantra oficial de resposta para a impossibilidade de prestação de serviço, porque a gente já acompanhou e conhece experiências de presença estatal que superam esse desafio da distância. Então, é possível, sim, pensar em políticas de proteção para mulheres que não tomem essa distância ou esse isolamento geográfico, como atribuem à Amazônia, como uma justificativa para a não construção dessas políticas. E sim, está na hora da gente pensar que tipo de atenção pública, que formas de presença de Estado são possíveis de serem elaboradas dentro de um território como esse, em que as mulheres estão cotidianamente criando formas, respostas de proteção, de autoproteção e de resistência. Objetivamente, Flávia, quais seriam, né, então, respostas desejáveis mais imediatas, né, a serem dadas por estados e pelo governo federal em políticas de prevenção, aí olhando de uma forma mais geral para o quadro nacional? Uhum. Considerando que a gestão da segurança pública ela é sobremaneira a responsabilidade dos estados, não é? E que a gente tem um crescimento das seguranças públicas de
secretarias de segurança pública também no âmbito dos municípios. Uma medida importantíssima é que essa seja uma pauta prioritária no repertório da política de segurança pública, no âmbito federal, né, nos âmbitos estaduais e municipais. Acho que, objetivamente, a proteção da vida das mulheres ela tem que ocupar um outro lugar, e não um lugar de problema de segunda ordem ou de terceira ordem que nós ocupamos hoje, não é? Uma segunda medida, a meu ver, é pensar em medidas mais diretas, com linguagem acessível para a infância, de proteção da infância e adolescência, que não seja apenas punitivista, para que a gente tenha, então, um serviço de acompanhamento adequado, né, de preparação dessas crianças e de preparação também para que essas crianças saibam conviver no mundo de adultos com proteção, né, protegendo-se a si mesmas, mas também pensando aí nas ferramentas que são responsabilidade nossa. E a educação, ela precisa reincorporar, né, o cuidado com essas crianças e o cuidado com o corpo. Então, nós não estamos falando de educação sexual na infância, mas algum repertório de proteção e de cuidado de si pode ser ensinado ainda na infância, assim como nós ensinamos higiene, assim como nós ensinamos etiqueta, há um repertório possível de ser ensinado. E, finalmente, que esses conteúdos conversem com a diferença que é constitutiva do nosso país continental, uma ferramenta para o interior do Rio Grande do Sul, não pode ser trabalhada na mesma linguagem que uma ferramenta para o extremo noroeste amazônico, né, com uma população majoritariamente autodeclarada indígena. Então, acho que é pensar também que ferramentas, que linguagens, que imagens, que políticas de punição, inclusive, podem ser mais adequadas e conversar melhor com as diferenças desse nosso imenso país. No início de fevereiro, Flávio, os 3 poderes da República assinaram um pacto nacional, né, de enfrentamento ao feminicídio, unindo aí Executivo, Legislativo e Judiciário para tentar mudar essa realidade. Como você vê as perspectivas de desdobramentos dessa iniciativa? O pacto é importante que ele tenha sido, né, renovado, reafirmado, o Pacto Brasil contra o Feminicídio. Hoje, todas as universidades brasileiras estão assumindo esse compromisso de inauguração dos bancos vermelhos, um sinal, um símbolo, né, contra o feminicídio. Esse compromisso formal entre os 3 poderes, ele acerta quando ele sinaliza para o país que esse não é um problema de uma pasta ou de outra, né? Então, eu acho que um desdobramento importante é que, para além desse alinhamento horizontal no âmbito dos 3 poderes que regem o nosso país, é preciso também um alinhamento vertical, né, entre os diferentes níveis da federação, e que nós consigamos pensar, então, em políticas para além, como eu mencionei antes, do punitivismo, né? O Brasil reconheceu tardiamente o feminicídio, há pouco mais de um ano ele deixou de ser uma qualificadora do crime de homicídio, mas para além, né, do aumento da pena, da criação de um tipo específico, a gente precisa construir medidas legislativas de amparo e de sanções. Hoje, nas universidades públicas, por exemplo, os servidores federais já podem ser punidos quando cometem, né, violência de gênero, depois do devido processo, depois, né, de todos os direitos de garantia do processo administrativo interno, mas também do processo criminal. Eu acredito que essa mensagem precisa ser dita sempre, sabe? De que não é permitido e de que haverá sanções de várias ordens e que a gente não pode mais tolerar o assassinato de mulheres, né? Ontem, aqui no Amazonas, nós tivemos mais um feminicídio, então a lista não para de crescer e esses nomes, eles não podem ser esquecidos, e eu acredito que isso também é uma outra medida. Como é que a gente cria painéis de memórias de vítimas para que nós nos lembremos que essas mulheres estão sendo subtraídas de nós, professoras, mães de família, né, esposas, advogadas, policiais, médicas, que nos estão sendo tiradas
pela ausência de uma política mais continuada. O sinal do governo federal, a sinalização é muito importante, o compromisso dos três poderes também, mas ele precisa, para que esses desdobramentos sejam efetivos, que essa aliança ela ocorra também verticalmente, nos diferentes níveis, né, da gestão da nossa federação e nos diferentes espaços em que a gente possa não só punir, mas pensar em medidas de outras ordens que nos ajudem a conter essa epidemia quase, né, que nós vivemos. Flávia, para encerrar nossa conversa, né, importante, queria só que você explicasse como funcionariam as diferenças de linguagem punitivistas, né, para serem implementadas no Brasil. Uhum. Olha, a gente tem, aí eu vou falar um pouco mais como antropóloga, né? O Código Penal, ele nos atinge e deve nos atingir a todos e a todas, né? Então, eu acredito que isso não é algo para deixar bem marcado, isso não está sendo posto em questão. Mas em pequenas comunidades, algumas sanções ou algumas reprovações públicas, elas são ensaiadas e são construídas, né? A gente também não pode devolver isso à lógica de uma pena exclusivamente pecuniária, né? De pagar uma multa, não é disso que se fala. Mas existem formas de recuperar os laços com a comunidade, a que ao mesmo tempo responsabilizam homens, né, e mulheres, não apenas homens, né, mas pessoas que cometem crimes e que podem criar mecanismos outros de serem responsabilizadas que não exclusivamente pelo confinamento no sistema carcerário, no sistema penitenciário. Obviamente, esse tipo de resposta ele não exclui a punição prevista no Código Penal, mas nós precisamos elaborar formas de diálogo comunitários, né, e que são possíveis, além da própria justiça restaurativa que já existe no âmbito, né, formal, institucional, outras formas que nos ajudem a entender não só que aquele ato ele é reprovado, como a responsabilidade por ele é uma responsabilidade social. Acho que a virada é justamente de entender quando a gente tem um culpado que é recolhido e retirado da sociedade, né? Dizendo de forma muito geral como define o nosso Código Penal, você tem um sujeito acusado, culpado, condenado e apenado. Mas nós estamos falando de um problema que tem uma abrangência e uma capilaridade, um alcance absurdo. Então, não se trata apenas de punir o indivíduo, mas de que a punição para aquela pessoa seja construída também com ferramentas comunitárias, né? Assembleias de comunidade, de pensar em outras possibilidades de rechaço àquela conduta, que façam com que todas as pessoas da comunidade percebam, né, e entendam que nós somos todas e todos responsáveis por isso. Então, aconteceu um episódio na minha pequena comunidade. Será que esse assunto, ao invés de virar apenas um assunto de polícia, ele não pode virar objeto das nossas aulas na escola? Né? O que nós deveríamos fazer? O que aconteceu para que aquele pai fizesse aquilo, né? O que permitiu que aquela criança fosse violentada? E aí a gente tem uma série de ferramentas pedagógicas que podem ajudar, né? Júris simulados, eu já mencionei a justiça restaurativa, comunidades que têm associações para discutir juntas, né? As possibilidades de retalhar e de recompor a possibilidade de uma vivência tranquila. Não estou falando da isenção da pena, nem de não cumprir o devido processo penal, né? Mas são de medidas que, junto a ele, possam contribuir para que a gente se responsabilize coletivamente por esse mal que nos alcança diretamente todos os dias. Muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, Flávia, e seguiremos torcendo, né, para uma realidade melhor para todas as mulheres brasileiras. Essa é a nossa torcida. Agradeço a você e a todo mundo do mundo político que a gente consiga criar possibilidades para uma vida mais longa e mais segura para todas as mulheres. Eu conversei com Flávia Mello, antropóloga, doutora pela Universidade de São Paulo e professora da Universidade Federal do Amazonas. Falamos sobre o novo boletim Elas Vivem a Urgência da Vida, da Rede de Observatórios da Segurança.
O levantamento mostra números de estupros, assédios e feminicídios no Brasil, as ações que os dados demandam ao poder público e os desafios para as mulheres do país em mais um Dia Internacional de Lutas. E antes de encerrarmos, a gente reforça o pedido da campanha SOS Chuvas Assembleia Solidária para as famílias atingidas na Zona da Mata. Água mineral, alimentos não perecíveis, cestas básicas, itens de limpeza ou higiene pessoal podem ser entregues no posto de arrecadação aqui no Palácio da Inconfidência e doações em dinheiro via Pix podem ser feitas pelo QR Code que aparece na sua tela, acessando por meio do aplicativo do seu banco. Vamos contribuir. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.